Olá, bem-vindos à entrevista Mais M. Entre os dias 6 e 8 de julho, o Passeio Marítimo de Algés vai voltar a receber o Nós Alive, a 15ª edição. Falamos de 165 mil pessoas que vão estar no festival, 25 mil turistas, que vêm de 90 países diferentes e de um impacto direto na economia entre 50 e os 60 milhões de euros. O responsável por este número é Álvaro Covões. Álvaro, muito obrigada por estar connosco. O Álvaro é diretor da Everything is New. Como é que estes números são impressionantes? Como é que vai conseguir este ano voltar a surpreender o público? O cartaz já todos conhecemos, não é? Mas para os artistas, não é? Acima de tudo. Mas nós tentamos, o nosso papel é através digamos, da nossa organização, tornar dentro do possível a melhor experiência possível para todos. Mas obviamente que o grande impacto vai ser a atuação de todos os artistas, que são... Nós temos 110 artistas diferentes que vão fazer um total de 123 atuações em 3 dias, em 7 palcos. E, portanto, é um festival onde não é possível ver tudo e onde sempre recomendamos que todos os nossos visitantes que olhem atentamente para os horários e para o programa e que façam o seu próprio programa para conseguirem aproveitar ao máximo o que nós temos para oferecer. Okay. O que vocês têm para oferecer é um festival ou é uma experiência? É um festival de música, acima de tudo. E daí ser a importância de ser uma grande oportunidade para as marcas de comunicarem com target que está inteiramente disponível e que se pretende que se associe muito ao produto que as marcas oferecem como necessidade que as pessoas têm no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, não é? Qual é a importância para o festival das marcas, todas as marcas associadas? É conhecido em Portugal que as marcas, os patrocinadores têm sido, digamos, uma espécie de subsídio, o subsídio que garante bilhetes mais baratos. Ou seja, os bilhetes, em regra geral, nos grandes festivais são mais baratos que no resto da Europa e muito se deve ao apoio que as marcas têm dado às organizações, neste caso a Nós Alive, tem sido muito importante. Isto por um lado, e por outro lado também para termos podido crescer, porque nós quando começámos tínhamos 3 palcos, agora temos 7, as marcas também e os patrocinadores têm-nos ajudado a conseguir oferecer mais conteúdos sem necessidade de aumentar o preço do bilhete ou aumentar a lotação do recinto. Okay. Quanto é que os patrocínios representam nas receitas do festival? A bilheteira continua a ser, obviamente, a fonte de financiamento principal. Os patrocinadores estão na casa dos 20-25%. Ok. Depende do ano, depende do... Como é que está em termos de patrocinadores a ser este ano? Dizia-se que durante a pandemia havia o receio de que estando as marcas 2 anos sem festivais, não é? Sem eventos, que desistissem. Que saíssem dos festivais, dos concertos. Eu acho que a música é um espaço que todas as marcas têm a ganhar estando presentes. Já porque a música faz parte de uma coisa muito importante que é a cultura, não é? E como sabemos, Portugal tem os hábitos culturais mais baixos da Europa. Somos os últimos a frequentar festivais no conjunto dos 27 países da Europa e, portanto, este papel também é quase, não só para além de ser uma oportunidade, uma responsabilidade social das marcas, das empresas, de facto colaborarem com o objetivo que nós temos enquanto organizadores, que é aumentar o número de públicos e aumentar também a nossa oferta e, por consequência, aumentar os hábitos culturais dos portugueses. Okay. E as marcas têm cumprido esse papel? Algumas sim, outras não. Há sempre umas que mudam de estratégia. Acho que nós em Portugal temos um defeito muito grande e por isso é que o país está eventualmente no estado em que está. É que sempre que muda a governança, seja de uma empresa ou seja do país, mudam-se as políticas e fazendo isso não se consegue de facto consolidar e de facto criar a riqueza necessária para o crescimento económico do país. Porque o crescimento económico não são só os governos, são também as empresas e as pessoas. E portanto é muito importante ter planos a médio e longo prazo, independentemente de quem manda mudar. Acho que é importante que continuem a seguir um caminho que foi traçado por alguém. Refere-se a alguma marca em particular, a EDP, por exemplo? Sim, eu como cidadão acho, nem se consegue compreender como é que uma marca como a EDP saiu da música. Não se consegue compreender.
Aliás, todos nós sabemos que a música foi talvez a grande oportunidade da EDP, não só a música e as maratonas, de se tornar, de mostrar o seu lado mais parceiro da sociedade, no sentido em que têm estado durante uns anos, através destes dois territórios, tentou devolver à sociedade um pouco aquilo que também era os seus ganhos, não é? Certo. É isso que nós fazemos todos. Também todos nós temos que devolver à sociedade alguma coisa. Okay. O Nós Alive, não é? Portanto, naming de nós, esteve em causa no ano passado ou não? Quando saiu, não. Quando a nós deixou de estar também com a Primavera Sound? Não, nós já tínhamos, já um acordo de 5 anos com a nós. Não tem nada a ver. O projeto Nós Alive é um projeto âncora da nós e, portanto, isto é uma parceria que já vem desde o início, não é? Sim, estão connosco desde 2007. Foram aumentando mais a sua participação até chegar ao naming do festival, e acho que os resultados têm sido absolutamente fabulosos. Aliás, é muito interessante. Ainda, por acaso, ontem fizemos uma visita com o administrador da nós toda a infraestrutura que a nós tem montada no recinto, e foi muito interessante ao ver, inclusive, dizer que muitas empresas não conseguem ter ainda, ou não têm. Não conseguem, deveriam ter a capacidade instalada que temos ali no Passeio Marítimo de Algés. No Passeio Marítimo. Tanto a nível de redundância, como a nível de capacidade, e portanto está ali um trabalho, aquilo também, acho que acaba também por trás, acaba por ser também uma forma de nós testar aquilo que de facto tem para oferecer às empresas e ao país. Ok. Interessante, ainda falando sobre marcas, o Campo Pequeno também passou a ser a Sagres Campo Pequeno, não é? Como é que se dá este acordo e qual é a importância dele para o espaço? Isto é um fenómeno mundial, o naming de salas de espetáculos. Demorou a chegar a Portugal, felizmente já há várias, como o Tivoli BBVA, ou o Coliseu do Porto AGAs, e de facto é uma grande oportunidade para as marcas, devido à sua visibilidade, não é? Porque as salas têm uma oferta muito consistente e muito periódica, não é? Ao longo do ano, e portanto acaba por ser uma forma de começarmos a habituar a ouvir as marcas que investem na cultura. E depois, claro, logo per si voltamos ao mesmo, aquilo que já repeti, é um apoio à cultura, e eu acho que a cultura não deve viver de subsídios do Estado, mas sim a cultura deve ser subsidiada em primeiro lugar pelas bilheteiras, porque a cultura tem que ter um valor percebido, e em segundo lugar pelas empresas, que para isso também deveriam ter incentivos, como vários países, como por exemplo o Brasil e a Espanha. A nossa lei de mecenato é uma vergonha perante a lei de mecenato espanhola ou brasileira. O que é que defendia que fosse alterado assim? Eu acho que nós vamos entrar ou comemorar os 50 anos do 25 de Abril, e a forma mais democrática e mais livre de garantir a liberdade passa por permitir à sociedade civil, empresas, promotores, agentes culturais, artistas, entre si decidirem a oferta, que muitas vezes está relacionada também com a procura, neste caso, dos portugueses. Agora, quando se concentra toda essa oferta no Estado, em que o Estado, obviamente, tem, através dos impostos, pode canalizar o dinheiro que quiser para a cultura, obviamente que não se vai conseguir essa liberdade. Ou seja, vamos entrar numa ditadura do gosto, que não faz sentido nenhum. A oferta concentrada no Estado como? Por exemplo, mais de 90% dos equipamentos culturais em Portugal são públicos. Portanto, as salas de... Não só as salas, tudo, salas, museus. E portanto, movimentos como o MAT, como a ex-Fundação Berardo, também são fundamentais, ou como o museu que retrata o que foi os efeitos do terremoto de 1755, é um investimento privado, são fundamentais também para garantir este equilíbrio também na oferta cultural. Porque o Estado, obviamente, que não pode abandonar a cultura, mas não pode ser dono sozinho da cultura. E as leis do Estado são importantes porquê? Porque isso iria permitir aos criadores e aos patrocinadores, sem interferência política, decidir o que é que cultura, ou que mais cultura se poderia oferecer aos portugueses. E o Brasil tem a Lei Rouanet, por exemplo, em que
obviamente que os projetos têm que ter a chancela do Ministério da Cultura, não é? De interesse cultural, mas obviamente uma peça de teatro tem interesse cultural, ou um espetáculo de música tem interesse cultural, ou um museu tem interesse cultural. E, portanto, com essa chancela, as empresas podem usar parte do IRC que vão pagar ao Estado para financiar a cultura. E isto é uma ligação direta entre a sociedade civil sem interferência do Estado. Em Espanha é muito parecido. É uma lei que permite até 20% do orçamento com teto máximo de 2,5 milhões, ou seja, cada projeto pode ter como patrocínio 500 mil euros. E por isso é que olhamos para a Espanha e tem a oferta cultural que tem. E no cinema, nem sequer tem este limite E aqui uma Câmara dá 400 e qualquer coisa euros. Não, aqui há uma lei de mecenato. 1000 euros por um concerto e... Não, aqui, e é aqui funciona uma lei de mecenato que o Ministério da Cultura tem que propor ao Ministério das Finanças e neste momento há mais de um ano que o Ministério das Finanças não dá luz verde a projetos de mecenato que venham do setor privado. Portanto, isto é tudo, é uma lei de mecenato que é de brincar, não é? Porque não faz sentido nenhum as finanças estarem a fazer. Aliás, é o hábito, isto não tem com política. Desde que se inventou as cativações, isto é uma forma de cativação, não é? Okay. Mas costuma dizer... Se um patrocínio majorar 120, significa que o Estado vai arrecadar menos imposto, sabe? Ok. E, portanto, o que eles estão a fazer também é cativações na cultura, que é absolutamente absurdo. Okay. Disse recentemente à RFM que as políticas culturais em Portugal falharam. Dos últimos 40 anos falharam completamente, por isso é que os hábitos culturais são os mais baixos da Europa. Não é por isso, isso é a correlação, não é? Certo. Se nós temos os hábitos culturais mais baixos e temos vindo a perder hábitos culturais, significa que as políticas não estão a funcionar. E como já tivemos governos de vários partidos diferentes, significa que as políticas, que se olharmos para as políticas da cultura, são independentes. Pronto, a única variação é se há ministro ou só secretário de Estado, mas de resto as políticas têm sido iguais. E de facto, se falharam, nós devíamos ter a coragem, não só política, mas enquanto sociedade, de começar tudo de novo. Começar tudo de novo? Sim, acho que sim, porque eu acho que hoje devia ser uma preocupação nacional e um objetivo nacional aumentar os hábitos culturais dos portugueses. Pôr os portugueses a ler mais, irem mais a museus, irem de preferência a frequentar o teatro, ópera, ballet, ouvirem música. Portanto, isso é absolutamente essencial. Porque não é preciso ser nenhum especialista em economia, ou um doutorado em economia, para poder chegar à seguinte conclusão: os povos que têm hábitos culturais mais altos são aqueles que produzem mais e são mais ricos. E nós, curiosamente, somos cada vez mais, estamos muito, acho que já só estão 2 países na Europa que são mais pobres do que nós, e somos os últimos nos hábitos culturais. Portanto, há aqui uma ligação direta. E, portanto, aquilo que todos ambicionam e todos nos prometem, que é aumentar a riqueza nacional e a produtividade dos portugueses, tem que ser por força do aumento também dos hábitos culturais. Porque a cultura enriquece-nos, torna-nos mais ágeis mentalmente, torna-nos mais felizes interiormente, porque a cultura só faz bem, a cultura não faz mal. Okay. Costuma existir na ideia de que a cultura é uma indústria. Não é vista assim. Não, Portugal não. Aliás, nós passamos temos um efeito estranhíssimo, que existe um Ministério ou Secretaria de Estado da Cultura, mas o setor privado, sempre que há um problema com o setor privado, muitas vezes dizem-nos, como disseram na pandemia, tem que falar com a economia. E nós depois perguntamos, então, mas afinal, se nós para exercermos a nossa atividade temos de ter uma licença que é emitida pelo Ministério da Cultura, se as leis que regulamentam a nossa atividade são da cultura, então também tem que nos tutelar. E muitas vezes não acontece nada disso. Aliás, acho que nós vemos, não é? Basta ver, não é? As políticas normais é sempre políticas viradas para a oferta pública do Estado. Não passa disso. E depois acham muita piada aquilo que os privados fazem. Mas na realidade os privados representam mais de 80% das receitas de bilheteira em Portugal. Portanto, então, há aqui qualquer coisa profundamente errada. Tendo menos salas, tendo menos equipamentos? Sim, mas
mas como os privados fazem eventos maiores, também é natural que haja essa concentração, mas acima de tudo, porque nós trabalhamos no sentido de criar valor na cultura. Um livro deve ser pago, um espetáculo deve ser pago. Claro que há uma questão, há pessoas que não têm capacidade económica para fazer, mas se calhar a solução passaria por, obviamente, o Estado não pode abandonar tudo o que subsidia, como é lógico, mas se calhar pode subsidiar só em 50% e pegar no resto do dinheiro e dar e financiar as pessoas para consumirem cultura. Como muitos países fazem. Para quê? Para que o cidadão também tenha a liberdade de escolher a cultura que quer e não aquela que lhe querem impor. Porque isto tem riscos. Não estou a dizer que aconteça, mas há riscos, não é? Porque quando o Estado tem o poder de impor cultura, obviamente que há riscos para a liberdade da sociedade, como é lógico. Faz parte da unidade de missão, está a colaborar com a unidade de missão das Jornadas Mundiais da Juventude. Disse que numa entrevista à SIC que os Coldplay em Coimbra tinha sido uma espécie de teste para as jornadas. Sim, porque por uma razão muito simples, porque mais de 90% das pessoas que foram assistir ao evento vieram de fora. E o que vai acontecer na jornada vai ser exatamente o mesmo. As pessoas vão vir de fora. E, portanto, em termos de mobilidade, isso é um exemplo que parece muito, muito pertinente para percebermos o que aí vem e para tentarmos fazer o melhor possível. E acredito bem as pessoas que não vai ser fácil, porque vamos lá ver, está se confiante em relação 1,5 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas, obviamente é impossível garantir que a pessoa consegue se deslocar do ponto A para o ponto B em 5 minutos. Isso vai ser mas acha que se vai conseguir deslocar, já não perguntei 5 minutos, mas acha que se vai conseguir deslocar de uma forma mais ou menos razoável? Ou seja, está confiante de que as coisas vão correr razoavelmente bem? Eu julgo que no final vão correr bem, para já porque as pessoas vêm com uma atitude muito positiva para participar nesta jornada. Depois, porque a larga maioria são jovens. E por outro lado, também tudo o que assistimos às outras jornadas é que de facto as pessoas têm um comportamento na sua presença no território, mesmo perante às vezes algumas adversidades, como, sei lá, engarrafamentos, muita gente a querer entrar ao mesmo tempo pela mesma porta e tem tudo corrido bem. Okay. Eu acho que vai ser, isto é uma grande oportunidade para nós, do ponto de vista económico vai ter um impacto fortíssimo, como é lógico, não é? As pessoas vêm de fora, vão consumir, vão gastar, portanto vão criar a economia. Ok. E vamos também criar um novo espaço para eventos, não é? Portanto, uma zona verde até agora. Um novo espaço verde que também dá para eventos. Certo. Já tem alguma coisa pensada para lá? Não, porque para já é preciso ver o comportamento, isto também é uma excelente oportunidade, ver o comportamento do Parque Tejo perante um grande evento, como vai ser este no dia 5 e 6 de agosto. Mas depois ver, depois estudar, mas para já o espaço tem que estar concluído, não é? Mas já é bom haver um espaço que está infraestruturado a nível de eletricidade, de esgotos, de água, que está vedado, que está localizado numa zona da cidade onde não acontecem grandes eventos e, portanto, é mais uma oportunidade. Isto é como tudo. Também era bom que tivéssemos a anunciar mais 10 teatros, claro que seria uma excelente notícia, mas sempre que se propõe à sociedade um espaço onde o setor ou a indústria da cultura possa trabalhar, é sempre uma boa notícia. Ok. E ainda não pensou que gostava de fazer ali? Não, temos que ver aquilo concluído. Não. Os nossos projetos são para continuar onde estão. Eu sei que, como eu disse bem do Parque Tejo, vieram dizer não, mas estão a pensar no Nós Alive para lá. Já desmentiu, não é? Portanto, não faz sentido nenhum. O Nós Alive foi desenhado para ser no Passeio Marítimo de Algés. E, portanto, se mudasse, passava a ser outra coisa. Sim. E, portanto, não está pode ser criada ali outra coisa, não é? Sim, mas eu vou dar, por exemplo, um pequeno exemplo. O do Weekend foi no Passeio Marítimo de Algés. Porquê? Porque era para ter sido no Estádio da Luz. Porquê que não foi no Estádio da Luz? Porque o estádio já estava reservado para um jogo da seleção e, portanto, não era possível. E, portanto, tivemos que ir à procura de um espaço. O concerto era para acontecer e tinha que ter uma capacidade de 60 mil pessoas, tinha que acontecer na área de Lisboa. E, portanto, fomos para o Eras Algés e fizemos ali.
Se também, por qualquer motivo, estivesse ali naquele momento a decorrer outra coisa, não teríamos alternativa. Havendo o Parque Tejo, claro que isso é fabuloso. Porque ainda este ano nos aconteceu, não tínhamos um espaço, mas tínhamos a alternativa de outro. Portanto, havendo mais um espaço, isso vai garantir com que não se percam determinados eventos. Eu, por exemplo, há quanto tempo foi? Foi em 2017 ou 2018. Tínhamos planeado trazer a exposição de David Bowie a Portugal. Eu não havia espaço. Porquê? Porque não há galerias. O espaço mais indicado seria o MAT, mas o MAT tinha compromissos assumidos e não pôde lá ser realizado. Mas não havia alternativas. A Fundação Berardo estava a ocupar a 100% e tinha a Galeria de Exposições Temporárias ocupada, porque não havia espaço. E, portanto, não veio. Okay. Portanto, isto de haver mais espaço é sempre uma oportunidade de haver mais conteúdos. Conteúdos esses são fundamentais, em primeiro lugar, para valorizar, digamos, valorizar a oferta cultural para os portugueses e, por outro lado, também valorizar o conteúdo. Quanto mais oferta cultural houver num destino, mais valor tem esse destino, porque, aliás, vimos, ainda agora saiu o impacto económico dos Coldplay. 36 milhões. 36 milhões, portanto, isto significa, finalmente... Portanto, a Câmara financiou 400, ou deu 440... Sim, mas isso também foi política. Sim, foi muito... Também foi muito política, porque aquilo até foi foi o apoio que a Câmara nos deu para que nós temos mais agilidade que o poder público de poder preparar o estádio para receber os concertos. E, portanto, tudo desde o sistema elétrico, gerador, cadeiras, numeração das cadeiras que não existia. Fizeram isso. Claro que tivemos que fazer tudo para tornar a experiência muito positiva e para que, de facto, o resultado tivesse sido o que foi. Portanto, o apoio foi muito direcionado para que nós pudéssemos... nós tínhamos que fazer melhorias no Estado e eles subsidiaram-nos para... As melhorias do Estado. Sim, e isso é importante. Estádio que é deles. Atenção. Certo. Mas sendo Portugal, ou não sendo os portugueses propriamente uns fervorosos adeptos da cultura, como dizia há bocado, ou das atividades culturais. Os portugueses têm poucos hábitos culturais. Os hábitos culturais mais baixos da Europa. São os últimos a ler livros, são os últimos a ir a exposições, são os últimos a ir ao teatro. E nós temos que inverter isso. Nós não queremos ser os últimos, não somos os últimos a ir ao futebol, por exemplo. Pois. Mas isso também tem a ver que cada vez que ligamos... Nem é festivais, não é? Nem é concerto. Sim, somos. Somos? Somos. Por incrível que pareça, somos. Mas isso tem a ver não só com a oferta, mas tem a ver com o facto do país ser pobre. Pois. Tem a ver com o poder de compra dos portugueses que é baixo. E, portanto, há pessoas, e isso é uma tristeza muito grande para quem trabalha nesta área, de saber que há pessoas que adorariam, que desejariam, que desejam, gostariam de participar e não têm capacidade económica para o fazer. E isso, enfim, temos que viver com esse cenário, coisa que não acontece. É muito menor noutros países, não é? Que depois acaba por não se refletir nos bilhetes, não é? Ou seja, houve os Coldplay, não é? Os comentários infindáveis que se viu sobre a final, enchem quatro noites de estádio, etc. Mas isso o Nós Alive, eu sempre ouvi. O Nós Alive tem... Ontem estive a ver os bilhetes, não é? Não estava esgotado só para dia 8. Sim, os espaços estavam esgotados, os dias 6 e 7 também estavam esgotados. Mas o Nós Alive é um festival que esgota. Aliás, eu tenho sempre dito isso, foram os estrangeiros que nos ajudaram a complementar a falta de portugueses, ou com capacidade económica, ou com intenção de comprar. E, portanto, como isto também é um país pequeno, não é? Nós também queremos fazer coisas muito grandes, mas nós só temos 10 milhões de habitantes, depois começamos a tirar a sortear os mais velhos, não vão. Os mais novinhos também não vão. E depois, infelizmente, aqueles que não têm poder económico. E no meio também muitos que nem gostam, não é? Pois sim. E, portanto, isto reduz. Mas isto é... Há um ditado popular que já tem mais de 40 anos, que é: estão sempre a falar em crise, mas os restaurantes caros estão sempre cheios. Porque a sociedade move-se em grupo. E, portanto, não significa que todos... Portanto, não é quem vai aos restaurantes caros que deixa de... Não significa que toda a gente deixou de ter poder económico, como é lógico. Infelizmente, os que estão na faixa mais baixa
tem que passar mais privações. Porque a sociedade move-se assim, não é? Mas a nota nos E espetáculos, por isso é que era nos desejável concertos. que este país acertasse uma vez por todas. Agora, não é possível quando... Como é que nós... Isto é uma coisa muito interessante. Como é que nós podemos querer ter um país desenvolvido e rico ao nível dos nossos parceiros europeus, dos principais, quando pagamos o que pagamos a um executivo que está no governo e tem responsabilidades? As pessoas têm família, as pessoas que têm mais preparação para ocupar determinados lugares, das Não estão duas nos uma, lugares públicos. ou sujeitam a família a uma vida mais comedida, mais humilde, ou então têm bens pessoais que podem garantir... Podem dar-se ao luxo de estar em cargos Exatamente. públicos E, durante nós algum temos tempo. que mudar este paradigma, mas não, nós não temos coragem. Por exemplo, ninguém fala que ainda está em vigor a taxa de 5% sobre os políticos a taxa de 5% que foi criada no tempo da Troika, Sim. 5% sobre os vencimentos dos cargos políticos. Ainda está em vigor. Isto é uma coisa perfeitamente absurda. Depois admiramos que há corrupção e aquelas coisas. Ok. Álvaro, exposições, o que não tem muito a ver com isto, tem uma exposição na Corredoria Nacional desde da semana passada? Dia 21, se não me engano, sim. Como é que está a correr? Tal qual como o verão. Sim. Do verão. Está a correr bem, é um desafio muito interessante porque foi talvez a exposição. É uma área mais difícil em termos de público, pergunto. Mais difícil, todas as pessoas do que concertos, não é? Exatamente. É assim, é muito interessante porque as pessoas que visitam as exposições que temos organizado saem com mais vontade de repetir. E isso é bom, mas só que é preciso, ainda há um trabalho de formiguinha muito grande por fazer. Agora, esta exposição é fabulosa porque, em primeiro lugar, temos 18 artistas de topo mundial, sejam portugueses ou estrangeiros, e desenvolveram o seu trabalho, tirando a Marta Cooper, que é fotógrafa, mesmo assim fez lá. Há fotografias que estão expostas, foram tiradas durante a preparação da exposição. E, portanto, porque todos os artistas vieram pessoalmente fazer o seu trabalho. Não foi, olha, vou fazer em estúdio aqui uma coisa e mandar lá para o avião. Não, eles vieram pessoalmente. E ter artistas tão importantes, sei lá, como o Futura, que foi um dos principais homens do grafite, começou este movimento em Nova Iorque, ou de ter pessoas tão importantes como o Obey, que foi o homem que foi o mural dele sobre o Obama que transformou um simples candidato no Presidente da República nos Estados Unidos. Aquele Hope do Obama. E, portanto, artistas fabulosos. E, claro, os portugueses também. O trabalho do Vils também está absolutamente extraordinário e todos os outros que lá estão. E, portanto, isto... Lá está. Quantas pessoas é que esperam receber lá? Nós gostaríamos sempre de quebrar recordes. E, portanto, significava que estávamos a atrair mais públicos. Mas as exposições que temos feito têm estado na casa dos 120, 140 mil pessoas. A única que teve mais, porque no fundo era um em dois, porque era Joana Vasconcelos no Palácio da Ajuda, e, portanto, nós víamos a arte contemporânea e o Palácio, e às vezes um mais um são três, não são só dois. E aí tivemos 240 mil visitantes. Portanto, o nosso objetivo, obviamente, é um dia chegar e quebrar esses recordes, acima de tudo, porque isso significa que vale a pena continuar a investir neste setor e que estamos a contribuir para que os portugueses frequentem mais a cultura. E este setor já é lucrativo? E também garantir que a oferta cultural, porque Lisboa é um tema, é um case study. Porque temos cerca de 20 milhões de visitantes. Mas, na realidade, os turistas vêm ver as vistas. Porque nós começamos a ver aquilo que no turismo se chama as grandes atrações, como em Paris é a Torre Eiffel. Sim. E nós vamos ver, e temos a Torre Belém, tem 700 mil visitantes por ano, dos 20. O Mosteiro dos Jerónimos, o Palácio dos Jerónimos, tem 1,5 milhão dos 20. O Castelo de São Jorge tem 2 milhões dos 20. Certo. E, portanto, estes são os três principais lugares mais visitados de Lisboa. Depois tem uns outros costos que têm cerca de 240 ou 250 mil, até que vamos bater no Tesouro Real, que teve apenas 85 mil. Portanto, isso significa que as pessoas vêm a Lisboa ver as vistas, porque vêm tudo de fora e não conseguem usufruir. E neste campo,
a oferta cultural tem sido muito importante, porque de facto permite as pessoas terem acesso a um conteúdo. E portanto as pessoas vêm, ao contrário do que se pensa, cada vez mais vendemos mais bilhetes para espetáculos, obviamente não venderemos para teatro português, porque as pessoas não entendem português, mas para espetáculos de música e para exposições cada vez mais. Os estrangeiros também são importantes, porque ajudam-nos a consolidar as receitas, não é? Que são também importantes. Porque mas uma exposição isto tem que se pagar. E paga-se uma exposição como a que tem agora umas pagam-se, outras na não. Cordoaria? Isso só no fim, só em dezembro é que vamos saber, porque nós vivemos da bilheteira, o dinheiro não cai do céu. Ok. Vão ter a Live Nations, que é a maior produtora de espetáculos do mundo, vai entrar em Portugal. E vai ter também o Altice Arena. Como é que vê a entrada deste grande player mundial? Já por princípio não é meu hábito comentar ou falar sobre a concorrência ou sobre novos players do mercado, porque não é o único a entrar. Nós vimos agora, entrou uma empresa espanhola, a Last Tour, que faz o meu Calorama e anunciou Taylor Swift para o ano. Como o Primavera também está no Porto, porque o Primavera Sound pertence a uma empresa da Catalunha, uma empresa espanhola, e tem 50% do festival. Portanto, estamos a assistir aquilo que é normal, infelizmente, da globalização, não é? Portanto, o nosso papel enquanto estruturas portuguesas é tentar continuar o nosso trabalho e continuar a oferecer o nosso produto e continuar a ter uma posição interessante no nosso mercado. Mas acredita que vai impactar de alguma forma as estruturas portuguesas? Pelo que lemos nas notícias, está na autoridade da concorrência. Já foi chamada a pronunciar-se na autoridade da concorrência? Estas coisas... Ou vai ser? Estas coisas... Em Portugal gosta-se muito de falar de... Isto faz-me lembrar às vezes, como eu já assisti, ver pessoas em grandes eventos, como aconteceu no Eurovisão, a discutir segurança na televisão. As coisas devem-se discutir nos sítios certos, com as pessoas certas. E depois, quando houver conclusões, aí sim, toda a gente tem o direito de fazer os comentários que assim o entender. Ok. Hoje é fácil trazer grandes artistas, grandes bandas a Portugal? Eu acho que nós todos conseguimos, sob o ponto de vista profissional, demonstrar que estamos acima da média do mundo. Temos profissionais muito qualificados. E isso ajuda muito. Porque isto também é um negócio de muita confiança. Um artista não se movimenta só pelo dinheiro, movimenta-se pelo público que tem, pelos profissionais, ou por aquilo que o destino tem para oferecer. E obviamente, felizmente, ainda existe esta estratégia de comercial ou de divulgação de querer fazer todos os países ou todas as capitais. Às vezes as pessoas dizem porque é que é tudo em Lisboa, mas pronto, isto faz parte. Há uma tendência muito grande de fazer as capitais dos países. Lisboa, Madrid. Às vezes, pronto, também fazem Barcelona, também fazem Porto, mas quer dizer, também fazem Coimbra. Sim, também fazem Coimbra. Mas há uma tendência muito grande. E portanto, isso para nós é bom. Porque nós temos uma dificuldade muito grande que as pessoas não imaginam, é que, seja Coldplay, seja um espetáculo mais pequeno, sei lá, no Nós Alive, nós temos 110 artistas diferentes, pá, e uns 30 trazem equipamentos por estrada, os maiores. E, portanto, basta olhar para a geografia do país e perceber que a cidade seguinte está a 600 km. Madrid também tem um bocadinho essa dificuldade, porque está a 500 km de Barcelona. Mas a partir de Barcelona estão todas a 100 km umas das outras. O que torna a logística de transportes muito mais fácil. E com outra agravante, é que depois eles passam por Madrid e vêm a Lisboa. Eles para virem a Lisboa não fazem 600, fazem 1200, porque eles para voltarem ao ponto de partida têm que ir e vir. Certo. E, portanto, isso é, digamos, o grande... Muitas vezes diz, porque é que este espetáculo não aconteceu? Porque, logisticamente, não foi possível cá chegarem. Mas se não houvesse bons profissionais, se não houvesse bom público, se nós não tivéssemos as capacidades acima da média que temos, e não falo só da nossa empresa, falo do setor no seu todo, de trabalhar, não aconteceriam estes espetáculos. E agora uma empresa internacional entrar também neste campo, internacional grande, não é? Acabou de referir duas que... Sim, são duas grandes. Atenção, o Primavera está a atuar em vários países da América Latina. E pode de alguma forma, acha que pode de alguma forma ter uma maior facilidade em atrair artistas ou negociar com os artistas ou não?
Quer dizer, sempre que há concorrência, não é? Isso pode ser bom para o consumidor, pode ser mau. A seu tempo veremos. Mas isso faz parte, não é? Antigamente, sei lá, isso é como no comércio. Se só houver uma padaria, é uma coisa. Se houver várias padarias, é outra. Agora, se houver uma padaria que consiga controlar tudo, claro que isso é um problema. Mas isso tem que ser avaliado por quem direito. Não nos compete a nós, para já, enquanto não forem conhecidos todos os detalhes, não é? Ok. Já tem nomes para a nossa live do próximo ano? Já. Nada. Nós já estamos a trabalhar há mais de 6 meses em 2024. Nada que, infelizmente, ainda não está nada. Está confirmado, mas não está por escrito. Sim. Mas, para já, caso. Porque nós também vivemos do meio ambiente, do meio envolvente. Uhum. Aliás, a pandemia foi prova disso, não é? Certo. Nós estávamos à venda e de repente não podemos fazer. Mas caso a vida continue normal, como tem sido até agora, também promete a 16ª edição, promete ser uma excelente edição. Com o melhor cartaz de sempre, não é? O melhor cartaz sempre. Sempre. É fácil manter eu acho a vossa assinatura fabulosa. É fácil manter, ou seja, é uma assinatura, não é? Mas cumprir a assinatura. É difícil, Portanto, mas nós entregar a promessa. quer dizer, é difícil, mas nós fazemos um esforço nesse sentido. Acho que não temos defraudado. Basta olhar para o cartaz este ano. Quer dizer, não. As pessoas às vezes dizem, Red Hot Chili Peppers, está bem, mas está a Black Keys e está muito mais gente, não é? Isto são 123 atuações em 3 dias. São 110 artistas diferentes. Portanto, tem aqui muito... Eu acho que às vezes as pessoas nem percebem a quantidade de oferta que o festival tem. Pois. E não percebem porquê, então aí há... Talvez porque não... Acho que é um bocadinho o português que tem aquele princípio de deixar tudo para a última hora, não é? Portanto, vê os números grandes e depois quando lá chegam, quem é que toca mais? Não é? Ok. Ou quem é que vai ao palco comédia, não sei. Acho que é um pouco isso. Nós não somos assim, também tem coisas boas e coisas más, mas às vezes somos assim, não é? O português é capaz de viajar e chega, sei lá, vai a Madrid e assim, pá, e o que é que está a acontecer aqui? Combinou foi ir. Pois, certo. Não é como algumas culturas, não, chegam lá às 10 da manhã neste museu, às 5 nesta exposição, às 18 vamos às compras, já marquei o restaurante. Nós não, temos de marcar restaurantes, está tudo cheio. Okay. Álvaro, um projeto para o próximo ano, como é que o antecipa? Sei lá, este ano ainda para fechar. Este ano ainda não acabou, ainda temos tanta coisa. Já estamos a preparar uma grande exposição para o ano também. Estamos a trabalhar muito afincadamente no Nós Alive. E depois os outros espetáculos normais, já temos até inclusivamente, creio, alguns à venda para 2024. Portanto, vamos continuar o nosso trabalho. E também trabalhar muito com a música portuguesa, sabe? Este ano ainda temos Carminho nos Coliseus, temos o Minho Vaz Maia, que é um espetáculo, no Sagres Campo Pequeno e no Superboc Arena. Até é engraçado esta convivência, duas marcas cervejas a apoiarem a cultura. É interessante isto. Porque são poucas as marcas que o fazem, infelizmente. Pois, e porquê? É por falta de conversas, quase, de interesse? Eu acho que eu acho que, sob o ponto de vista empresarial, nós temos cometido um erro muito grande nas empresas, mas quando todas fazem, quase que parece uma combinação entre todas, que é, como nós vivemos em crises simultâneas, 2008, 2011, 2013, quer dizer, a gente está sempre em crise, e agora a crise da inflação e da guerra, das taxas de juros, estamos sempre. Portanto, 2021, 2020, Covid, 2022, quer dizer, há sempre qualquer coisa. Eu acho que as empresas cometem, mas isso é um fenómeno mais português, que lá fora não acontece. É muito mais fácil para quem decide, para quem manda apresentar resultados, cortando o marketing. Só que isso compromete o futuro. Pois, o que não tem acontecido, a recuperação em publicidade, por exemplo, foi muito rápida em relação, quer dizer,
travou-se a fundo, não é? Em 22. Mas até, Em 20, sim. até acho que houve uma grande oportunidade, quer dizer, estava toda a gente a olhar para a televisão. Quer dizer, Sim, exatamente. e toda a gente olha para os meios que trabalham na internet. Quer dizer, acho que aí houve uma grande oportunidade para alguns. Para outros foi mau, não é? Como, por exemplo, as rádios, não é? Sim, que estão agora a recuperar muito, tal como o autor. Mas não todas. Por exemplo, as rádios locais têm sempre... Que é outro problema, não é? É porque a rádio também é um instrumento fundamental para a segurança de uma sociedade, não só para garantir a liberdade, como passar a palavra. Porque muitas vezes, se acontecer alguma coisa, a rádio pode emitir. Certo. E consegue chegar às pessoas, e portanto é importante, acho que era importante a manutenção dessas estruturas. Em termos de patrocínios. Deixar concentrar só nos grandes. Por isso as rádios locais acho que têm um papel fundamental. Eu faço o meu papel, nós fazemos o nosso papel porque temos duas rádios e obviamente que são financiadas por nós, porque não vivem por si. São financiadas por vocês pela... Sim. Ok. São quase um instrumento de... Sim. Mas são duas rádios que acho que passam excelente música, são diferentes das outras e tem uma coisa muito boa, só tem notícias de cultura. Sim. Porque já que temos de ter noticiários, para que é que vamos falar de coisas chatas? Vamos falar só de notícias de cultura. Para isso as pessoas estão a ouvir a rádio. E as rádios funcionam quase como apoio aos espetáculos? Claro, são fundamentais. São das grandes às pequenas. São vistos como... As rádios estão... Estou a falar das vossas. Sim, são vistas quase como um instrumento no bom sentido, de marketing, de divulgação dos espetáculos. A rádio tem uma necessidade de se aproximar das pessoas e os espetáculos é uma forma de estar mais próximo, neste caso, da sua audiência ou da sua potencial audiência. Portanto, todas as rádios, aí temos, é condição sine qua non, todas, ao contrário das televisões que muitas vezes se afastam da cultura. Daí nós temos proposto, em termos de associação de promotores, já propusemos ao Governo uma cota de notícias de cultura, porque se as cotas de música portuguesa nas rádios, não é esta discussão de agora que foi, enfim, sim, porque a música passa e cada vez há mais espetáculos e há mais artistas e bons, mas se funcionou para a música portuguesa, se nós temos, se os números são o que são, porque basta olhar, o INE publica todos os anos os números, e vendem-se 8 milhões de bilhetes. Isto é quase que um português vai... 8 milhões de bilhetes para espetáculos? Ao vivo. Ao vivo. Tudo. Teatro, dança, festivais, seja o que for, tudo. Está tudo no mesmo saco. E não é 8, desculpe, 6. 6 milhões de bilhetes, 6 milhões e pouco. E se tirarmos daqui os estrangeiros que estão cá a estudar em Erasmus, e se tirarmos daqui os turistas que também vêm, cada português compra um bilhete para um espetáculo ao vivo de 2 em 2 anos. Que é uma absoluta tragédia. Exatamente. E de facto era importante, porque nós, mais uma vez, não é preciso ser nenhum especialista, mas se fala tanto em futebol e cada vez as pessoas mais chegam ao futebol, então se falarmos mais de cultura, as pessoas vão seguir mais cultura. Porque a música até tem sorte. Porque nós, quando vamos ver um espetáculo, conhecemos, em regra geral, conhecemos das letras das músicas. Conhecemos. E, portanto, sabemos minimamente o que vamos ver. Mas quando vamos ver uma exposição ou quando vamos ao teatro, não sabemos o que vamos ver. Tirando alguma informação. Portanto, a televisão é o instrumento mais importante para mostrar para divulgação, sim. Aquele highlight, como aliás o cinema é importantíssimo também, não é? Se o cinema não aparecesse também nos telejornais, calhar tinha menos público. E principalmente os grandes filmes. E o teatro tem disso, não é? Muitas vezes nós vamos ao teatro e nem sabemos bem o que é que vamos ver. Porquê? Porque as televisões não nos mostram. E portanto as notícias de cultura devem ser mandatórias para todos os canais que têm uma licença também, todos os canais nos serviços de informação. E nós pedimos uma módica quantia de 5%, 3 minutos por hora, também não é nenhum disparate. O que é que foi respondido? Vamos ver. Vamos ver. Ok. Só voltando, só mesmo para terminar, já voltou, em termos de patrocinadores, já voltou ou ultrapassou os valores pré-pandemia? Os festivais no ano de 2022 foi uma sequência daquilo que iria acontecer em 2020, e portanto os acordos estavam, ninguém
ninguém, que eu saiba, não temos conhecimento de ninguém que tenha não cumprido Certo. com os seus compromissos ou com os seus contratos. 23. 2022 já foi, pronto, houve empresas que mudaram de estratégia, empresas que saíram da música, como falámos há pouco, e outras empresas que felizmente decidiram-se entrar. Por exemplo, nós este ano no Nós Alive temos a entrada num banco grande, que era uma coisa que já não tínhamos há alguns anos. Novo banco. Um novo banco. E, portanto, existe ali uma sintonia e o novo banco percebe que tem essa necessidade de falar também com as pessoas. Os bancos não podem ficar à espera que agora preciso de um empréstimo, vou ter com o banco. Também é preciso aproximar-se de uma forma simpática das pessoas e também fazer uma coisa muito interessante. Já agora eu aproveito esta oportunidade, porque nós começámos em 2022 uma espécie de revolução nos encontros de quadros, em que pela primeira vez um encontro de quadros de uma grande empresa foi feita num festival de música, neste caso Nós Alive. A UI, fez o ano passado. Que patrocinou também no ano passado pela primeira vez, não foi? Sim, sim. Mas acima de tudo, o que eles fazem é o encontro de quadros. Portanto, todos os colaboradores são convidados a ir e a fazerem aquilo que mais gostam de fazer, porque são jovens, que é estar num festival de música. E isto é uma forma completamente disruptiva de lidar com os colaboradores de uma empresa. E creio que, eventualmente, mais empresas vão seguir e, provavelmente, isto também é uma grande oportunidade para uma instituição com o novo banco de trazer pelo menos uma área importante dos seus colaboradores para um espaço mais descomprometido e em que é muito mais simpático, não é? Ouvir um discurso do CEO, ouvir a mensagem, muitas vezes receber os parabéns pelos objetivos atingidos e, acima de tudo, ouvir aquela palavra e agora aproveita o festival. É uma ligação muito, muito, muito interessante. E pode ser que isto ajude a mudar Portugal também. Ok. Acabou só por não responder, já ultrapassaram os valores de 20 ou estão... Estamos em linha. Estamos em linha, porque houve a saída de alguns, a entrada de outros. Portanto, estamos em linha, gostaríamos de ter mais, mas vivemos no país que vivemos. Ok. Então, vivemos no país que vivemos, que nos dias 6, 7 e 8 vai voltar ao Passeio Marítimo de Algés para a 15ª edição do Nós Alive. Álvaro Covões, muito obrigada por ter estado este bocadinho connosco. Até breve.